dia, galera, tudo bem? Deixar para vocês uma pequena explicação do que vai ser essas próximas 2 semanas, o que a gente faria junto, na verdade, essas próximas 2 semanas com vocês do primeiro ano. É um tópico que a maioria de vocês domina e que 100% de vocês já estudaram antes na língua inglesa. Vai ser um tópico que vai estar presente na nossa avaliação também e, em teoria, todos vocês vão estar bem com isso aqui, não há dificuldade nenhuma, que é o Simple Present Tense da língua inglesa. O presente simples da língua inglesa, ele é, para muitos dos linguistas, o único tempo verbal em que nós temos conjugação de verbos na língua inglesa. Essa conjugação, ela se demonstra aqui nesse S, ES ou IES que nós acrescentamos ao verbo quando a oração é afirmativa e o sujeito, terceira pessoa do singular, terceira PS, pessoa do singular, mostrando assim uma das grandes diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa, que é a questão da simplicidade gramatical da língua inglesa, menos regras, não há acentuação, e conjugação, que é um negócio que nós temos muito na língua portuguesa, na língua inglesa se reflete somente na terceira pessoa do singular da oração afirmativa no Simple Present Tense. A maioria de vocês já domina isso. Para a gente relembrar, vou deixar aqui uma pequena explicação, não é a mesma coisa se a gente estivesse em sala de aula. Espero que ajude, que auxilie vocês aí nessas próximas 2 semanas e esperamos que seja somente 2 semanas, né? A gente volte logo a se encontrar. Pois bem, quando se trata de Simple Present na língua inglesa, a gente fala de ações que descrevem hábitos, ações cotidianas, costumes. Então, habits, everyday actions é o que a gente está falando com Simple Present Tense na língua inglesa. Esse quadro nos auxilia muito na questão da formulação da frase e de como a gente vai fazer com esse verbo na língua inglesa. Pois bem, a gente estava falando de conjugação, nós dividimos em afirmativas, negativas e interrogativas essas orações. E aí nós temos, para as orações afirmativas, sujeito terceira pessoa do singular, correspondente aos pronomes he, she ou it, o nosso verbo vai receber o seguinte gramema, a seguinte terminação verbal, S, ES ou IES. Isso depende da terminação do próprio verbo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, quando for uma afirmativa e o sujeito da nossa oração for outros pronomes, for o restante dos pronomes, o restante das pessoas do verbo, primeira do singular, segunda do singular ou segunda do plural, primeira do plural e terceira do plural, nosso verbo vem sem alteração, chamado também de forma base, base form do verbo na língua inglesa, que nada mais é do que o infinitivo sem o to. Se o verbo é to go, ele vai ficar go, assim é a forma base do verbo. Em orações negativas e interrogativas há uma diferença. No português, quando a gente trata de Simple Present Tense, a gente está tratando de presente do indicativo. E aí você tem, por exemplo, a seguinte frase. Vamos pegar aqui, Tiago gosta de bananas, né? Tiago gosta de bananas. Para fazer a negativa dessa oração no português, eu só acrescento o advérbio de negação, o não. Eu digo, Tiago não gosta de bananas. Na língua inglesa, além de acrescentar o não, que é o nosso conhecido not, nosso advérbio de negação, que aqui vocês perceberam que está contraído, está abreviado junto com o que a gente chama de verbo auxiliar, o nosso verbo auxiliar da língua inglesa. Então, além do advérbio de negação, para fazer a negativa na língua inglesa e a interrogativa, nós acrescentamos o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do Simple Present é o verbo do, tá? Funcionando como verbo auxiliar. Lembrando que se ele é um verbo auxiliar, galera, a gente tem sempre depois dele um verbo principal, que ele está ali, entre aspas, auxiliando. Para fazer a negativa do Simple Present, eu vou usar o verbo do, tá? Lembrando que aqui ele não é um verbo diferente, tá? Ele está sendo só flexionado para a terceira pessoa do singular, então o do recebe um ES, tá? Transformando-se assim de forma abreviada no doesn't. E para a interrogativa com terceira pessoa do singular, eu vou usar o verbo does, sempre puxando uma setinha para indicar que ele vem antes do sujeito, né? Pegando o exemplo que a gente deu no português, Tiago gosta de bananas, afirmativa. Negativa, Tiago não gosta de bananas. Na interrogativa do português, tudo que eu vou fazer é mudar a minha entonação. Tiago gosta de bananas?
Na língua inglesa, além da entonação, eu vou acrescentar o nosso verbo auxiliar, o do. Para a terceira pessoa vai ser o does, o es, ao final do verbo, sendo conjugado, certo? E lembrando, com essa setinha, que ele vai vir antes do sujeito, jogando com vocês aqui os exemplos. Carla lives with her parents. Carla corresponde ao pronome she, como vocês bem sabem. She lives with her parents, oração afirmativa. O meu verbo foi conjugado para a terceira pessoa do singular. The boys, correspondendo ao pronome they, eles. The boys play soccer on Tuesdays. Percebam que nós não conjugamos o verbo sem alteração, para os outros pronomes da língua inglesa. E aqui você tem: Carla vive com seus pais, os garotos jogam futebol às terças, trazendo o exemplo de duas ações que são habits ou everyday actions. Existem outros usos para o simple present, tá? Simple present pode indicar verdades universais, ele pode indicar às vezes até usos futuros planejados, como o horário de um voo ou de um ônibus que vai partir em determinado ponto do futuro. Porém, para nós aqui no nosso ambiente, nós vamos concentrar com o uso principal dele, que é o uso de hábitos ou ações cotidianas. Então nós temos aqui o exemplo das afirmativas, retomando. Carla lives with her parents, conjuguei o meu verbo. The boys play soccer on Tuesdays, o verbo veio sem alteração. Para fazer a negativa e a interrogativa, eu vou utilizar o verbo auxiliar. Para as negativas, o verbo auxiliar vai vir acompanhado do advérbio de negação not, como podemos ver, e temos que lembrar que para a terceira pessoa, o verbo auxiliar recebe a conjugação. Então, na frase Carla lives with her parents, eu vou ter na negativa Carla doesn't live. Percebam que a conjugação sumiu aqui do verbo principal, porque ela veio parar no verbo auxiliar. Então, quando eu uso does, que termina em S, o S do verbo principal desaparece. Repetindo, quando eu uso does, que termina em S, o S do verbo principal desaparece. Dito isso, Carla doesn't live with her parents. A Carla não vive com seus pais. The boys don't play soccer on Tuesdays. Aqui já não havia conjugação. Você utilizou o verbo auxiliar do, indicando a negativa. Para as interrogativas, lembrando da setinha, o verbo auxiliar vai vir antes do sujeito, criando assim a interrogativa, mas além do verbo auxiliar a gente tem que usar a entonação também. Does Carla live with her parents? Notem mais uma vez que o verbo está sem o S, não houve conjugação porque ela passou para cá. Does Carla live with her parents? A Carla mora com os pais. Do the boys play soccer on Tuesdays? Os garotos jogam bola às terças. Percebam mais uma vez, o verbo já não tinha conjugação, o auxiliar aqui antes do sujeito. Como eu disse, esse é um tópico que vocês dominam e conhecem muito bem. Acredito que ninguém vai ter dúvida nos exercícios que foram mandados para casa. Se tiverem dúvida, podem me procurar pelas redes sociais, tá? Ou procurem a coordenação da escola e eles vão te encaminhar em relação a isso aí. Para o pessoal de Goiânia, do primeiro ano de Goiânia, o material oferece tira dúvidas, o pessoal, uma assistência de tirar dúvidas, parece que 24 horas, então vocês podem pesquisar com o pessoal da coordenação, com o material de vocês. Para o pessoal de Anápolis, minhas mídias sociais estão abertas, só vocês pesquisarem e procurarem lá que a gente resolve tudo com vocês. Além disso, com o present, com o simple present ou present simple, é muito comum a gente estudar os advérbios de frequência. Por quê? Esses advérbios de frequência na língua inglesa, como o próprio nome diz, os adverbs of frequency, eles indicam a frequência quando você pratica determinada ação. São palavras comuns, a maioria de vocês as conhecem todas, né? Nós temos o never, indicando 0% de frequência, que é o nosso nunca em português. O hardly ever, que fica bem pertinho aqui do 0%, seria algo como dificilmente ou quase nunca, é a prática de uma ação. O rarely ou seldom, aqui entre o 0% e 50%, você tem o de origem latina raramente e o de origem anglo-saxônica seldom, que significa a mesma coisa, raramente, tá? Nos 50%, indicando a frequência de uma ação, sometimes, às vezes, usually e generally, geralmente, usualmente, são a frequência de 50% de uma ação. Perto do 100%,
Nós temos o frequently, de origem latina, frequentemente, e o often, ou often, que é frequentemente já de origem anglo-saxônica, e o always, indicando 100% de frequência numa ação, sempre. Então, repetindo, nunca, dificilmente ou quase nunca, raramente, às vezes, geralmente, frequentemente e sempre. E são utilizados com o simple present tense justamente por trazer essa noção de frequência de um hábito, de um costume, de uma ação cotidiana que você tem. A posição deles na frase, na maioria das vezes, eles vão vir logo após o sujeito, tá? Antes do verbo principal, na maioria das vezes. Às vezes podem vir no final ou no início de uma frase, como é o caso do sometimes, tá? Mas na maioria das vezes entre o sujeito e o verbo principal da oração. Meninos, é uma pequena explicação, é bem diferente do ambiente de sala de aula. Para mim também é uma novidade estar fazendo dessa forma, mas enfim, se tiverem dúvidas podem me procurar, a gente está disposto a ajudar vocês. Esse conteúdo está marcado no roteiro que vocês receberam, tá bom? E boa sorte, vamos avante superar todo esse problema nosso aí, né? Beijo.